Olá, hoje eu vou tentar explicar um pouco as hipóteses de escrita para os pais. Então, assim, não é para professor, porque eu não vou dar nenhuma explicação de teórica, mas eu vou falar simplesmente para que os pais consigam identificar como os filhos escrevem, que isso é uma coisa bem gostosa de fazer, né, dos pais verificarem. Agora, se interessarem, sim, aí podem fazer um curso, quando tudo acabar, essa pandemia acabar, quiserem fazer um curso comigo, aí eu explico melhor o que está por trás dessas hipóteses que a gente chama de hipóteses e tem níveis de desenvolvimento da escrita. Então, isso que eu vou falar sobre as hipóteses, na verdade, é dentro de uma teoria, está dentro de uma teoria que foi uma pesquisa científica de Emília Ferreiro, né, com a colaboração da Anna Teberoski. E essa teoria ela é muito linda e mostra como que as crianças aprendem a ler e escrever, crianças e adultos, na verdade. Os adultos também seguem o mesmo desenvolvimento. Adultos analfabetos seguem o mesmo desenvolvimento. E como que as crianças e os adultos aprendem a ler e escrever. Então, é bem interessante essa teoria, ela é bem densa, tem muita coisa por trás, que eu não vou estar explicando aqui, porque é uma coisinha rápida, só para vocês entenderem que o filho de vocês não está escrevendo errado, que naquele momento é a hipótese que ele tem de como seja escrita, né? Porque Emília Ferreira ela não tentou descobrir culpados de quem era a culpa das crianças não se alfabetizarem, se era do professor, se era do aluno, se o professor não tinha método, ou se era o aluno que tinha problema. Não, enquanto as discussões estavam nisso, isso foi lá na década de 70, aqui no Brasil essa teoria chegou em 85 com um livro, Psicogênese da Língua Escrita, que é o título do livro e da teoria. Ela fez, então, a Emília Ferreira, depois, enquanto todo mundo estava discutindo de quem era culpado, ela resolveu descobrir o que as crianças pensavam sobre a escrita e aqueles que aprendiam mais rápido, por que eles aprendiam mais rápido? E como é que eles aprendiam? Então, isso foi o norte da pesquisa. E a pesquisa mostrou muitas coisas incríveis, né? Então, eles não podiam simplesmente chegar para a criança e falar assim, olha, o que você pensa sobre a escrita? A criança não ia saber responder. Então, elas organizaram um instrumento que a gente chama de sondagem e fizeram com milhares de crianças, diferentes idades, e perceberam, analisando esses dados, elas perceberam que existiam, que tinham grupos de crianças que faziam as mesmas coisas, tinham as mesmas respostas sem se conhecerem. Se vocês assistiram aqueles vídeos que eu propus na semana retrasada, vocês vão entender que crianças que nem se conhecem escrevem mais ou menos pensando do mesmo jeito, né? Então, elas descobriram que tinham aí 5 grupos com ideias parecidas. Então, eram grupos distintos, cada grupo com um tipo de ideia. E foi aí que elas conseguiram descobrir o que passa pelas crianças, pela cabeça das crianças, quando elas estão escrevendo. E tudo tem lógica. Às vezes é o professor ou são os adultos que não entendem o que as crianças estão falando. Na verdade, assim, se os adultos tivessem mais paciência e perguntassem, que interessante, por que você está fazendo isso? Por que você me respondeu isso? Ou por que você está escrevendo assim? Por que você pôs essa letra aqui? É assim que você acha? Se você fala desse jeito, a criança ela resolve te contar por que ela está fazendo aquilo. E tudo tem lógica, gente. É uma coisa linda. Eu sempre digo que é uma pena que não sejam os pais a alfabetizarem seus filhos, né? Que não tem o estudo, o preparo para isso. Mas eles poderiam facilmente. Tem pais que não estudaram a respeito e que sem querer agem certíssimo. E as crianças acabam se alfabetizando ainda antes de entrarem na escola. Isso até é uma coisa que Emília Ferreira diz muito, que ela diz assim, por que os professores acham que as crianças vão aprender só com eles quando entram na escola? E tudo que eles viveram antes não aprenderam nada? Os cartazes que eles veem, os outdoors nas ruas, as embalagens de brinquedo, de comida, de bolacha, os nomes que escrevem, as placas das ruas, tudo isso faz parte dos livros, as histórias, as receitas, tudo isso faz parte da vida da criança. E se eu faço isso tá dentro da vida, do cotidiano da criança, ela vai tirando mais ideias a respeito.
Então, isso é rapidamente, mas tem muita coisa por trás aí. Então, esses 5 grupos a gente chama, grosseiramente, eu vou falar agora, porque no livro tem os níveis e tal, mas a gente chama de hipóteses. Então, a gente tem a hipótese pré-silábica, a hipótese silábica, a hipótese alfabética. Só que dentro da hipótese silábica, ela se subdivide em 2. Então, tem a hipótese silábica sem valor sonoro e com valor sonoro. Então, por isso que a gente fala que são 5. Na realidade, são 3, mas é que, desculpe, para ficar mais fácil para entender, então a gente fala assim. Tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês e a escrita de cada hipótese para vocês identificarem nos filhos de vocês.